Boa tarde, meu povo. Então, nós vamos, né, depois de alguns meses sem postar nenhum vídeo no canal, voltar a produzir conteúdo e poder ajudar esses alunos que estão em casa, alguns, né, solicitar alguns vídeos para poder fazer algumas revisões. Então, atendendo a esses pedidos, eu vou produzir alguns conteúdos de acordo com as dúvidas que me solicitaram. Então vamos lá. Primeiro a gente vai dar uma revisada nos conjuntos numéricos. Primeiro, quando eu falo a palavra conjunto, o que a gente associa, né? Vamos associar conjunto a coisas simples. Por exemplo, um conjunto de roupa. São roupas que se combinam. Uma banda, por exemplo, que toca o mesmo ritmo musical. Eu não vou juntar pessoas que tocam ritmos musicais diferentes porque não vão se combinar. Então, quando eu penso em conjuntos numéricos, eu vou agrupar números que têm características semelhantes. Acredito que dessa forma fica mais fácil de compreender um pouquinho o conceito de conjuntos numéricos. Então, nós vamos analisar de acordo com o surgimento dos números na nossa sociedade. Eu já falei que os números eles surgiram de acordo com a necessidade do ser humano. Então, primeiro o homem ele contava de forma natural, né? Os elementos de contagem, né? Coisas, um animal, dois animais, três animais, quatro animais, cinco animais, né? Uma pedrinha, duas pedrinhas, três pedrinhas, e assim sucessivamente. Então, a gente chama esse tipo de número o conjunto dos números naturais. Quando a gente organiza esses números naturais, a gente pega e coloca eles na reta numerada, a gente organiza a partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 infinitamente, ou seja, não tem fim. E eu sempre vou acrescentar mais um, o próximo número, mais um, o próximo número, mais um, e assim sucessivamente. Esses são os números naturais. Então, a característica desses números é que eles foram os primeiros números, né, utilizados na contagem. Depois, a sociedade, né, viu a necessidade de contar e representar números negativos. Então, surgiu o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele abrange todos os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente, o símbolo do infinito. Porém, ele também abrange os mesmos números com o valor negativo. Então, a temperatura -1, -2, -3, -4, -5, -6. Quando a gente fala em temperatura, é fácil associar a um termômetro, né? Eu faria a mesma reta, porém não na horizontal, na vertical, e faria a escala numérica com intervalos do mesmo tamanho, né? Mesma distância de intervalos aqui, e eu poderia analisar o seguinte, né? As temperaturas positivas e temperaturas negativas. Aqui a gente pode estar tratando de vários outros elementos utilizados no nosso dia a dia, né? Então aqui eu tenho os números positivos e os números negativos. Então eu digo que o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, né? Então quando eu venho aqui para a representação, eu vou ver que o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Não sendo suficiente esses tipos numéricos, né? A sociedade então viu que era insuficiente e surgiram então aqui, ó, os números racionais. Os números racionais, ele é objeto de uma fração. Uma fração é uma divisão, e essa divisão aqui no caso vai gerar um número decimal, 0,5. Aqui eu tenho representação fracionária e aqui eu tenho representação decimal. Logo adiante eu vou explicar um pouquinho sobre essa diferença de representação fracionária e representação decimal. Esse número é um número racional. Professora, número racional, e por que a letra Q, né? Então eu vou explicar um pouquinho o porquê dessa letra para representação. Quando a gente tem uma divisão, a gente tem, por exemplo, vou colocar aqui no cantinho, 1 dividido para 2, né? Eu vou ter 0,0. 10 dividido para 2, 5, certo?
O número que é resultado dessa divisão, ele é chamado de quociente, certo? Esse quociente é o resultado dessa divisão. O resultado dessa divisão é o número racional. Os números racionais, ele está entre os números inteiros. Então, aqui eu vou usar a mesma reta numerada, vou representar o 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, infinito. E os números racionais, eles estão dentro desses números aqui. Então, os números racionais, eles são aqueles que estão preenchendo esses espaços aqui dos números inteiros. Então, o próprio nome já diz, número inteiro, né? O número inteiro, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. E o número racional é o número que eu chamo, né, de número quebrado ali dentro. Ah, professora, mas se eu dividir 10 para 2, também é uma divisão, ó. Se eu pegar aqui o número 10 e dividir para 2, também é uma divisão. 5 vezes 2, 10. Esse número aqui, ele não é um número racional? Sim, ele é um número racional, ele pode ser escrito 5,0, certo? Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros e dos naturais está dentro dos números racionais. Logo, eles também são racionais. Então, vamos lá. Vamos representar alguns números aqui dentro dessa reta numerada. Vamos pegar 3 frações. Então, vamos pegar a fração 1/2, a fração 3/2 e a fração 5/2. Vamos escolher uma delas negativa. Ou até podemos fazer todas positivas e todas negativas. Vamos fazer isso. Todas positivas e depois todas elas negativas. A fração 1/2 é 0,5, como a gente já pôde ver aqui em cima. Então, eu vou encontrar dentro dessa reta numerada aonde está o 0,5. O 0,5 é o número que está entre o 0 e o 1. Então, eu vou vir aqui nesse intervalo entre o 0 e o 1, e aqui no meio eu encontro 0,5. 3 dividido para 2 é 1,5. Perdão, 1,5. Deixa eu fazer uma fração novamente. 1,5. Onde que se encontra o 1,5? Está entre o 1 e o 2. Então, vem aqui entre o 1 e o 2, e eu vou representar aqui o 1,5. A fração 5/2 é o 2,5. Eu peguei frações que só deu 1,5, né? Poderia ter pegado outras frações que dessem outros números, mas acredito que seja possível entender dessa forma. Então, aqui, 2,5. Se não for possível, é só deixar nos comentários que eu faço uma observação ou explico, né? Eu faço outro vídeo, enfim. 2,5 está entre 2 e 3. Todos eles positivos, então aqui no meio do 2 e do 3, 2,5. Então, os números racionais são os que vão preenchendo essas lacunas aqui. São os números que são infinitos, né? São vários números. Aqui eu poderia abrir aqui, por exemplo, entre o 1 e o 2. Tem o 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 e assim por diante. E dentro desse 0,1 e 0,2, eu vou encontrar os números que existem ali dentro. Também é a possibilidade. Agora eu vou pegar essas mesmas frações e representar elas de forma negativa. Então, o 0,5 negativo, ele vai estar entre o 0 e o 1. Observe aqui que você vai analisar, só que da forma inversa. Eu digo que é espelhado, né? Então, 0,5 negativo. O 1,5 está entre o 1 e o 2 negativo. Então, eu vou colocar aqui 1,5 negativo. E o 2,5 negativo também vai estar aqui, menos, vou botar um pouquinho mais para baixo, 2,5. Então, na reta numerada eu tenho esses valores como os números racionais. Professora, e os números irracionais? Os números irracionais, eles são separados, tanto que dá pra gente ver aqui na representação, que eles estão aqui separadinhos, que eles são uma classe especiais de números. Como eu falei antes para vocês, conjuntos são conjuntos que unem coisas semelhantes. Então, as coisas semelhantes que eu estou juntando aqui são números. Números que são agrupados por características semelhantes.
Aqui os elementos de contagem, do 0 ao infinito. Aqui os números do 0 ao infinito, tanto positivo quanto negativo. Aqui os números que podem ser representados em forma de fração, logo em forma de um número decimal finito ou infinito e periódico. E aqui eu vou puxar uma flechinha para os números que são a característica especial, que são os números que são dízimas infinitas e não periódicas. Então, os números irracionais, eles são o que a gente chama de dízima infinita e não periódica. Um exemplo, professora. Exemplo, a raiz de 2. A raiz de 2 é um exemplo de uma dízima infinita e não periódica. É 1,41 e uma sequência de número que não se repete aqui no final. Então, esse é um exemplo de números racionais. Irracional, perdão. E aqui, então, eu tenho essa representação que mostra que o número irracional, ele faz parte do conjunto dos reais, mas ele não faz parte de nenhum outro grupo numérico aqui. E os números reais é só para dizer que eu junto os racionais e os irracionais e eu tenho todos os tipos de números até então aqui. Tudo bem? Então, essa é uma forma de entender um pouco o conjunto dos números, os conjuntos numéricos. E agora nós vamos abordar um pouco a representação fracionária e decimal. O que eu consegui observar, né, de dúvida dos meus alunos, quando eu digo assim, ó, escreva um número na sua representação fracionária, ou escreva um número na sua representação decimal. É onde surgem dúvidas de o que é fracionário e o que é decimal. Parece ser tão lógico, porque o próprio nome já diz, fracionário, fração, decimal, os números com décimos, centésimos, milésimos. Porém, eu consigo encontrar muitas dúvidas na hora de colocar no papel ou na hora de identificar. Então, eu peguei dois exemplos simples aqui. A fração 1/2. Essa fração, esse número, ele está escrito na sua forma fracionária, porque ele está exposto em forma de fração, numerador, denominador, e eu vou resolver essa divisão, porque isso que está mandando aqui, esse traço aqui no meio, ele indica uma divisão. Então, é isso que eu vou resolver. 1 dividido para 2 vai dar 0,5, né? 1 não dá para dividir para 2, eu vou fracionar em 10 partes. 0, e 5 vezes 2, 10. 0,5. 0,5, esse número agora, ele se encontra na sua forma decimal. Como assim, professora? Como que ele está na sua forma decimal? 0,5, o 0 está na casa da unidade, vírgula, o 5 está na casa do décimo. E o 0 na casa da unidade. Como assim, professora? Se a gente desenhar o quadro posicional aqui, nós vamos entender um pouquinho melhor. Daí nós vamos lá para o número que ele está escrito na forma decimal, ó. Unidade e o número decimal, tá na casa do décimo. Se tiver outra casa aqui, centésimo, milésimo e assim sucessivamente. Como que eu vou escrever esse número para escrever ele na forma de um número fracionário? Então, eu vou pegar, aqui eu tenho, ó, 5 décimos. E eu vou escrever do jeito que eu falei. Olha que lógico isso. 5 décimos. Quando eu escrevo a fração 5 décimos, eu tenho 5 décimos. Eu tenho 5 décimos. Eu tenho aqui uma fração. Só que essa fração, ela é suscetível de redução. Então, eu posso simplificar ela. Simplificar por quanto? Pelo próprio 5, né? Simplificar a fração é reduzir o numerador e o denominador pelo mesmo número. 5 dividido para 5, 1. 10 dividido para 5, 2. Então, eu encontrei essa fração na sua forma irredutível. Quando ela se torna irredutível, ela volta para o meio. Ó, a forma fracionária e a forma decimal
do mesmo número, metade é escrito 1/2 ou 0,5. E essa é a representação fracionária. Professora, e se eu tiver um número com mais casas decimais? Vamos pegar um número qualquer já lá no número decimal. Depois a gente retorna e transforma ele para fração. Vamos pegar o número 0,25, pode ser? 0,25, então vamos pegar aqui 0,25. O que eu tenho aqui? 25 o quê? 25 centésimos. Décimo, centésimo, milésimo. É só pensar. Décimo, 0 na casa decimal. Certo? Décimo, 0 na casa decimal. Centésimo, 2 zeros. Milésimo, 3 zeros. Então, eu vou escrever esse número do jeito que eu falei. Ele é 25 centésimos. E agora, eu vou simplificar essa fração. 25 sobre 100. Dá para simplificar por quanto, professora? Dá para simplificar por 5, né? 25 dividido para 5, 5. 100 dividido para 5, 20. Simplifico de novo, professora. 25 vou simplificar por 5. E aqui por 5 vai me dar 1/4. 1/4 é a fração que representa 0,25. Agora pensa comigo. Vamos usar uma prova real aqui. Que prova real, professora? Vamos pegar. R$1. R$1 e dividir em 4 partes. Quantas moedas vai dar? Se eu dividir em 2 partes, seriam 2 moedas de 50. Mas se eu vou dividir em 4 partes, eu vou ter 25, 25, 25 e 25. Olha como a gente fala, gente. A gente fala matemática. Não tem como escapar. A gente fala matemática. Eu tenho 25 centavos. 25 centavos. Ou seja, é 1/4 do real. 25 centavos é 1/4 de R$1. 25 centésimos. Então, ó, eu peguei esse número decimal, com o número decimal aquele que tem a casa do décimo, centésimo, milésimo e assim por diante, e transformei na fração do jeito que eu falava, 25 centésimos, certo? E fui simplificando até tornar ela irredutível. Às vezes falta folha. Beleza? E aqui, para entender um pouquinho quando eu transformo no real, quando a gente fala em moeda, acaba sendo mais fácil de pensar, eu acho, né? Se não for, vocês podem comentar. Agora eu vou pegar esse 1/4 e escrever na forma de fração. Quer dizer, já tá na forma de fração, né? 1/4. Mas eu vou verificar como é que eu chego no número 0,25. Então, eu vou dividir. 1 dividido para 4. 1, dá para dividir para 4? Não, professora. Então, 0 e 0, que vai ver. 10 dá para dividir para 4? Dá. 2 vezes 4 vai dar 8 e vai sobrar 2. 2 dá para dividir para 4? Não. Como eu já coloquei a vírgula aqui, só acrescento um 0 no valor que eu quero dividir. 20 dividido para 4? 5. 5 vezes 4, 20. Qual foi o número decimal que eu encontrei? 0,25. Então, eu posso dizer que 1/4 é igual a 0,25. Tudo bem? Um está escrito na forma fracionária e outro está escrito na forma decimal. Alguma dúvida? Muito obrigada.